Boa tarde, amados. Boa tarde, povo que está em casa. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. A casa que somos nós mesmos, né? Nós somos a casa de Deus. Nós estamos aqui no templo físico, em reunião ao Senhor. Que os irmãos que estão em casa aqui também estejam nesse mesmo espírito, né? Nesse mesmo propósito de reunião ao nosso Pai. A palavra de Deus fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que nós possamos estar com esse coração de alegria, com esse coração cheio de gozo, com esse coração cheio de regozijo, por estarmos em procissão à casa do nosso Pai. Senhor Deus eterno, Pai amado e misericordioso, te agradecemos por mais essa oportunidade, Deus, que o Senhor nos proporciona para estarmos unidos, ajuntados, reunidos na Tua casa. Pai amado, que todo atrapalho, Senhor Deus, seja retirado do nosso meio, que nossos corações estejam agora voltados, parados, aplainados a Te buscar. Que a nossa mente agora, meu Senhor Deus eterno, eu te peço, esteja livre e liberta, refrigerada, longe, Senhor Deus eterno, das preocupações, dos queixumes, das condenações. Que nós estejamos agora, Pai amado, com o coração voltado, com a mente voltada, com o espírito voltado a Te buscar, a Te engrandecer. Senhor Deus eterno, eu não sei como veio em procissão o Teu povo para casa. Eu não sei como estar agora, meu Pai, o Teu povo que nos assiste, que junto conosco comunga, Pai, da comunhão dos santos de casa. Meu Deus eterno, mas eu te peço a libertação do Teu povo, Deus. Que caia por terra todo o atrapalho, que caia por terra todas as barreiras, que caia por terra todas as escamas, tudo aquilo, Senhor Deus, que está preparado para vir de encontro, Pai. Que nós, o Teu povo, sejamos pessoas posicionadas, que nós possamos agora dizer não a tudo isso, e que nós possamos querer estar em Tua presença, meu Pai, de forma inteira, de forma íntegra, de forma pura, de forma que Te agrada. Em nome do Teu Filho amado Jesus. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço nessa noite. Eu convido os amados irmãos do louvor para que juntos possamos orar ainda ao Teu santo nome de forma cantada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus, aleluias, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Pai. Aleluias. Grande é o Senhor, do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em que nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer.
santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Levante as suas mãos e declare aí na sua casa. Engrandeça o nome do Senhor, engrandeça a presença do Deus vivo. Agradecer por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Aleluias! Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Só tu és digno, meu Pai, de todo louvor, de toda adoração. Consumidor, venha arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram ante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram ante outros deuses. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro
Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. É chegado amanhecer. É chegado amanhecer. Um novo dia amanhecer, uma nova É chegado amanhecer. o choro já durou a noite. É chegado amanhecer. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o
justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tu és santo, a tua igreja te adora. Levanta suas mãos e declara: Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. te adorando, Senhor. A tua igreja te Exaltado seja o teu nome, Deus. Exalta Ele. Todos juntos de mãos para os céus. Declare assim: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Nós te adoramos, Senhor. Teu reino é sempre eterno, Teu reino é firmado em eterno, misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia. Glórias! Oh, aleluia! Aleluias. A glória é dele, amém? Somente dele. Retira meus medos, toda timidez, toda prepotência. Ensina-me a lutar como os 300, mesmo sendo pequeno. Pequeno que ora, pequeno que adora, que se humilha, não busca glória, não larga a espada, fugir, confia em todas as horas. Em ti sou mais
Glorificamos o nome do Senhor. Chamamos a nossa irmã Catiane, que trará a palavra do Senhor Deus nessa noite para todos os nossos corações. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, amados. Podeis assentar? Uma das coisas assim que me deixa muito feliz, assim que toca muito assim o meu coração, é saber que independente das circunstâncias, tudo é dele. A glória é dele, o reino inabalável é dele. A justiça é dele, o reino de misericórdia é dele, e nós somos filhos dele. Então isso é motivo de muita alegria. Eu não sei se os irmãos conseguem perceber e entender dessa forma. Nós somos filhos de um Rei Altíssimo, que possui um reino que jamais se abala. Que jamais se abala. Amém? Essa música que foi cantada outrora, Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, Teu reino, né? Ela tem uma frase que logo lá atrás, quando eu ouvi a primeira vez, né? Eu disse, Senhor, é isso mesmo. O Teu reino é firmado em misericórdia. O que Jesus veio fazer aqui no mundo? Se não foi trazer algo que nós não merecíamos, um favor que nós não merecíamos, veio exercer misericórdia sobre um povo que não merecia. Trouxe misericórdia para as nossas vidas. Trouxe misericórdia para o nosso viver. Trouxe uma oportunidade de não termos a sentença que outrora era nossa, a condenação eterna. A sentença que nos cabia, a sentença que nos pertencia, era a condenação eterna. Mas um Deus que possui um reino que não se abala e que tanto nos ama, colocou o seu amor em exercício e nos trouxe a oportunidade de termos vida eterna com Ele. Só isso, meus amados irmãos, somente essa pontinha, que pode ser pontinha para alguns, uma pequena abertura de vista, já é motivo grandioso de nós andarmos numa felicidade que não existe aqui no mundo, que o mundo não pode nos dar, que o mundo não tem condições de nos oferecer. Somente Deus. E Ele fez isso de forma gratuita. Uma graça, um favor que nós não merecíamos. Ele proporcionou, Ele colocou para todos nós. Portanto, nos amar. Exercendo assim uma prática de perdão, que nós, seus filhos, nós, seus servos, nós que nos dizemos cristãos, deveríamos exercer dia após dia. Dia após dia. Eu convido os amados irmãos a abrirmos nossas Bíblias em Mateus 18, 21 ao 35, Deus deu a oportunidade de estar essa tarde e noite aqui com os irmãos. E se tudo correr como planejado da igreja, na sexta-feira eu estarei novamente pela live, trazendo uma porção. Então,
pela misericórdia e graça do Senhor, nós iremos dividir essa passagem, essa meditação, essa palavra em 2 momentos. Amém, meus amados? Hoje, nós trataremos de uma parte, e na sexta-feira, se o Senhor assim nos permitir, nós trataremos de uma outra parte. Vamos conversar, falar, meditar a respeito de perdão. Amém? Mateus 18, do 21 ao 35, diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E, começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E, não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que ele devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, e até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos seus atormentadores, até que ele pagasse tudo o que devia. O nosso versículo-chave 35, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Senhor Deus eterno, a tua palavra diz que tudo está escrito para a nossa orientação, Deus. Pai amado, não deixe os nossos corações endurecer, Deus. Eu sei que esse é um assunto delicado. Eu sei que esse é um assunto que faz os nossos corações crescerem barreiras. Eu sei, meu Pai amado, que é um assunto que nos faz ter justiça em nós mesmos. Mas que nós possamos, meu Pai amado, em coração quebrantado em Tua presença, ouvir a Tua voz, receber os Teus conselhos e praticar, meu Pai amado, a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Boa tarde aos que chegaram depois, né, do louvor. Tem que lembrar que tem uma câmera aqui nos auxiliando a que a mensagem chegue, né, aos nossos irmãos que não puderam vir. Sejam bem-vindos, né? Nós possamos nessa tarde e noite meditar. Essa é uma parábola, meus irmãos, que fala muito acerca de relacionamentos. Ela não é uma parábola de difícil entendimento, né? O Senhor Jesus ali, ele deu uma explicação para um queixume, um questionamento, né? Uma pergunta que ali um dos seus discípulos, o Pedro, né, fez
ao Senhor Jesus, né? Ele colocou uma forma, desta forma, a comparação de credor, né, compassivo e incompassivo, a forma de explicar o reino de Deus, né, como nós devemos, como filhos, como servos, nos comportar aqui na terra. E uma situação muito delicada, muito complicada, é esse processo da gente exercer perdão, da gente pedir perdão, da gente dar perdão. Algo que, teoricamente, nós já deveríamos ter superado. Algo que, teoricamente, nós já deveríamos ter colocado como prática. Algo que, teoricamente, nós já deveríamos colocar como uma situação, um cotidiano comum, de quem sabe de onde Deus nos resgatou, nos tirou e nos posicionou. Há exatamente um pecado maior ou menor aqui na terra que deva ser digno ou indigno de perdão? Quem mata, quem rouba, quem maldiz, quem comete os piores crimes contra pessoas indefesas, deve ser tratado de forma pior do que quem conta uma mentirinha aqui, do que quem esconde um dinheiro aqui do esposo, do que quem deixa de falar para a mãe e para o pai a verdade. A palavra de Deus vem para nivelar. Não existe pecado grande, pecado pequeno. A palavra diz que todos pecaram. Todos pecaram. Independente daquele nível de pecado que eu acho que é maior, mas eu não suborno imposto, mas eu não matei o meu vizinho, mas eu não estuprei, enfim, todos pecaram, todos necessitam de perdão. E a palavra vem justamente dizer isso, que se por um lado Deus nos perdoa, e o perdão veio por intermédio de um sacrifício de alguém que não pecou, nós devemos fazer a mesma coisa. E Pedro vem perguntar quantas vezes, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Me fazendo assim entender, acredito eu, que naquela cultura, talvez existisse uma quantidade X. Olha, até aqui você pode, até essa quantidade você pode perdoar. Se passar dessa quantidade, não há necessidade, você não precisa mais. A pergunta de Pedro me faz ter essa meditação. Será se naquele tempo existia uma quantidade máxima de perdões a ser dado? E aí Jesus vem dizer para ele, nós devemos perdoar, não 7, mas 70 vezes 7. Sendo esse um cálculo matemático, uma quantidade exata de perdões que nós deveríamos dar? Eu creio que não. Eu acredito que aqui Jesus estava ensinando a Pedro e a quem mais estivesse ouvindo ele, que não só 7, mas quantas vezes fossem necessárias. Uma quantidade ilimitada de vezes. Ora, meus amados irmãos, Deus limita a quantidade de vezes que Ele nos perdoa? Por que nós, criaturas, vamos fazer isso? Eu já perdoei demais. Eu já perdoei demais. Quantas vezes forem
necessárias. Nós devemos perdoar. Deus nos tirou de um local em que outrora nós não tínhamos mais condições de viver uma vida boa. Eu acredito que quem não nasceu aqui no Evangelho, e dos que nasceram no Evangelho, que se perderam e tiveram a oportunidade de voltar, Deus sabe de onde cada um tirou. Não sei se os irmãos lembram a meditação do domingo passado. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei o que Deus fez para que hoje eu estivesse aqui. Eu sei o favor imerecido que chegou à minha vida, para que hoje eu tivesse a oportunidade de viver uma vida que me leva a uma salvação eterna. Não foi pouca coisa, meus amados irmãos. Não foi pouco. Custou o sacrifício de uma pessoa que veio ao mundo e que viveu aqui sem pecados, que não merecia. Que não merecia. E o capítulo 18 de Mateus, ele vai nos trazer um ensino sobre Jesus, sobre a forma que Jesus nos ensina a ter uma conduta. Ele ensinou essa conduta aos seus discípulos, e essa conduta ficou registrada para que nós, os seus discípulos atuais, pudéssemos seguir. Nós pudéssemos seguir. O reino de Deus, ele possui valores. Valores essencialmente diferentes dos valores que o mundo coloca como valor. Nós estamos no mundo, nós vivemos no mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Os amados irmãos acreditam assim? Um mundo em que os humildes, nós vivemos em um mundo em que os humildes, eles são o quê? Exaltados. Em que o menor dos servos, ele se torna o quê? Maior. Maior. E nós não entendemos muitas das vezes isso. Que qualquer um dos que conosco vivem uma nova vida, a vida do reino de Deus, é merecedor. Por que que eu fico? Qual o direito que eu tenho de viver taxando o irmão pelo seu pecado? Qual é esse direito? Quem me outorgou o direito de viver taxando o irmão pelo pecado que ele cometeu? Quem me deu esse poder? Acredito que ninguém. Vamos, um exemplo, Joãozinho, ele cometeu um assassinato. Joãozinho buscou a Deus, cumpriu a sua pena ali na penitenciária, passou aquele tempo, ele foi perdoado, cumpriu a pena, falando da parte física. Joãozinho teve a oportunidade de conhecer a Cristo, quem liberta, quem salva e quem cura. E por essa misericórdia, por essa graça, por esse favor imerecido, Joãozinho teve a oportunidade de estar então na presença de Deus. E conseguiu então, na sua liberdade física, na sua saída ali da penitenciária, uma congregação para estar. Ele conseguiu ali um meio para estar com os seus. Só que os céus o taxam pelo pecado que ele já cumpriu, tanto aqui na terra,
quanto foi perdoado por Deus, o seu Criador no céu, qual o direito que eu tenho de chamar Joãozinho de assassino? Quem me deu essa justiça? Mas é assim que nós tratamos. Eu não chamo o colega pelo nome dele, aquela falsa, aquela pecadora, aquele que vive de enganos, a prostituta. A pessoa perde o nome, ela passa a ser conhecida pelo pecado. Quem me deu essa autoridade? Que nós possamos meditar nessa parte, nesse momento. Porque desde o momento em que Deus nos dá a oportunidade de vivermos o reino dele aqui na terra, e isso vai acontecer também lá, nós daremos um novo nome, novas vestes. Por que a gente não exerce isso logo desde aqui? Por que a gente não começa a praticar desde aqui o que o Senhor nos ensina nas suas palavras há muitos e muitos anos? Há muitos e muitos anos. A mensagem da parábola, ela quer transmitir o perdão de Deus. Um perdão que ele é unicamente liberado por ele, e passa então a ser uma responsabilidade nossa, nós que nos dizemos filhos, servos cristãos, a cumprirmos aqui na terra. E ele nos adverte, ele nos perdoou, nós devemos perdoar. E se nós não perdoamos, o que o versículo 35 ele vai dizer? Deixa eu voltar lá. Que nós seremos, 34, perdão, nós seremos entregues aos atormentadores, até que seja pago tudo que se deve. E se nós não tivermos essa oportunidade, e se o nosso perdão não chegar a tempo de nós aqui na terra exercermos esse perdão e irmos pagar lá onde ninguém quer estar, no fogo eterno, nós recebemos a misericórdia de Deus, um reino que é firmado em misericórdia. Nós acabamos de cantar isso aqui. Para que nós possamos exercer de misericórdia com as pessoas, meus amados irmãos. Deus fala de um perdão ilimitado. Ilimitado. Pedro aqui parece incomodado com a pergunta, quando ele faz essa pergunta. E Jesus vem justamente falar de um perdão que ele não tem limite, não é só 7 vezes, Pedro. Ele vem aqui exagerar. Jesus exagerou na resposta, dizendo 70 vezes 7, limitando assim a quantidade de vezes que nós devemos perdoar. Jesus nos ensina que é necessário que nós perdoemos ilimitadamente os nossos irmãos. De qualquer forma, não. Não é de qualquer forma. Porque a gente pode dizer assim, bem, eu te perdoo, mas foi só da boca para fora. Nós devemos perdoar com liberalidade e com sinceridade. E continuando a parábola, Jesus vai então explicar essa resposta de uma forma, contando uma história. Eram 2 credores,
Um possuía uma dívida de 10 mil, não é isso? Deixa eu voltar lá no versículo. 10 mil talentos. 10 mil talentos. Aqui colocando mais uma vez algo de um valor muito grande. Algo que aquele servo, olha, a gente está falando de um servo. Alguém que teoricamente tinha um emprego. Alguém que exercia um trabalho para receber uma remuneração, vamos dizer assim, 10 mil talentos, não é isso? Então, um valor que impagável, um valor que para que ele tivesse ali a condição de pagar, ele deveria ser preso, e não só ele, sua esposa e seus filhos, muito mais pessoas, algo ali que ele sozinho, ele não poderia pagar. Alguma semelhança? Alguém aqui possui um favor, uma dívida impagável? Acredito que todos. Acredito que muitos, caso todos não se vejam dessa forma. A parábola, Jesus vai usar aqui um exagero, um valor muito alto. E vai colocar um outro que tinha uma dívida de 100 dinheiros. Colocando assim de uma forma mais amena. Um valor assim que aquele homem talvez trabalhando, exercendo ali o trabalho, ele chegasse a um determinado momento e pudesse pagar. Pudesse ali saldar a sua dívida. E a parábola vai continuar, que aquele homem que possuía um valor, né, uma dívida muito alta, ele rogou aquele senhor, e aquele senhor com muito compaixão, a palavra vai falar assim, com muita compaixão. Ele não chegou a parcelar essa dívida. Ele não chegou a dizer assim, olha, tu paga dessa forma, desse jeito e tal. Não, ele disse assim, eu perdoo a dívida que você tem. Eu vou te perdoar essa dívida. E liberou aquele servo. E então aquele servo ali no seu caminho de volta para onde estava, ele encontra um conservo. Né? Uma pessoa que estava ali abaixo dele e que possuía também o quê? Uma dívida, um valor menor, um valor que deveria ser pago, sim, mas não deixava de ser uma dívida. E a parábola vai dizer que aquele homem sufocava ele. Me paga o que deve, me paga o que deve. E arrastou aquele homem para onde? Para a prisão. Para a prisão. E aquela ação, aquela falta de perdão, aquela situação, ela chegou a quem? Chegou ao Senhor. Aqueles outros conservos viram e se contristaram da situação e levaram para o Senhor. Senhor, olha, aconteceu isso. Aquele servo ao qual possuía uma dívida que ele mesmo não podia pagar e que o Senhor perdoou. Ele encontrou um outro ali na rua, um conservo dele igual a nós. E ele exigiu que aquele valor fosse pago. O sufocou, o lançou na prisão. Isso não exerceu de misericórdia. Ele havia acabado de receber um favor que ele não merecia. E o que era para que ele fizesse, multiplicasse aquele mesmo favor, a oportunidade que ele teve, a primeira oportunidade que ele teve de exercer o perdão, ele jogou fora. Ele jogou fora.
trazendo para os nossos dias, meus amados irmãos, trazendo para a nossa realidade. Deus nos tirou do lamaçal de pecado. Deus perdoou uma dívida que nós não poderíamos pagar. Nos colocou num local melhor, num lugar alto. E a primeira oportunidade que nós temos de exercer essa mesma misericórdia, nós prendemos os nossos irmãos em uma prisão. Nós prendemos os nossos irmãos em prisões. Sendo nós quem? Criaturas. Sendo nós quem? Iguais às pessoas que nós prendemos. O único que poderia prender, não prendeu. Escolheu perdoar. O único que deveria perdoar, eu escolho prender. Eu estou escolhendo prender, meus amados irmãos. Eu estou deixando de lado um exemplo único, digno, do que eu estou vivendo pela misericórdia de Deus. Estou escolhendo não multiplicar. Eu estou escolhendo fazer como aquele servo que possuía uma dívida mínima a ser paga daquele conservo. Era mínimo. Nós estamos prendendo as pessoas por pouca coisa. O que são 100 dinheiros, trazendo aqui para a parábola, comparado com 1.000 talentos, 100.000 talentos. O que são 100 dinheiros? Ei, o que é uma injúria que um irmão faz contra você, contra mim, comparado ao favor imerecido de não ser lançado no fogo do inferno. Mas a gente não está levando em consideração. Nós não estamos perdoando. Nós não estamos exercendo o perdão, meus amados irmãos. Nós estamos nos recusando a perdoar. Voluntariamente. Eu estou escolhendo não perdoar o Valcler que por algum motivo usou o meu nome em vão. Estou dando aqui um exemplo, que eu estou olhando aqui o Valcler em minha frente. Eu estou escolhendo não perdoar. E viver trancafiada nessa prisão. Viver aprisionada mais do que essa pessoa. A parábola vai falar de uma soma que ela é insignificante. Insignificante. Nós estamos nos adoecendo emocionalmente. Nós estamos nos adoecendo mentalmente. Por situações que a gente não coloca em análise bíblica. Está nos faltando Bíblia em certos momentos, meus amados irmãos. Está nos faltando colocar em prática o que nós temos aprendido desde o tempo em que nós aceitamos Jesus até aqui. Está faltando colocar em prática. A palavra de Deus é prática. Nós temos uma dívida impagável. Romanos 3:23 está falando, todos nós pecamos, todos pecaram. Romanos 3:23, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. O pecado que tu comete,
ele tem o mesmo peso do pecado que eu cometo. E por que você não quer me perdoar? Por que eu não quero te perdoar? Por quê? Nós fomos perdoados por Deus, meus amados irmãos. Cristo cumpriu um sacrifício. Os sacrifícios que outrora no Antigo Testamento eles eram cumpridos, Jesus veio cumprir de uma única vez. Nós fomos perdoados. Nós devemos exercer perdão. Nós devemos exercer perdão. 1 Pedro vai dizer assim: porquanto estais ciente de que não foi mediante valores perecíveis, como prata e como ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido. Ei! A nossa vida, ela era vazia e sem sentido. Nós fomos resgatados. Com prata, com ouro, não. Nós fomos resgatados por um valor maior, incalculado. A palavra vai dizer no versículo 19 aqui, que nós fomos resgatados pelo que há de mais precioso, o sangue de Cristo. Ele, como cordeiro, sem mácula ou defeito algum, foi sacrificado em nosso lugar. Ei, nós somos perdoados. Nós devemos exercer perdão. Nós devemos exercer perdão. As nossas dívidas já foram pagas. Gálatas vai dizer no 4:5, pela retribuição divina, imensa, dívida, desculpa. Imensa dívida. Um pecado, nós recebemos a justa retribuição. Justa retribuição. O único digno, sem mácula e sem pecado, por amor de Deus, desceu a esse mundo, viveu aqui como homem, e sem pecado algum, em um sacrifício de morte de cruz. A palavra vai falar tetelestai. Tetelestai. Está consumado. Está consumado, está feito. Está feito, está bem feito. E feito e bem feito uma única vez e por todas as vezes. Não há mais necessidade. Está consumado. Jesus desceu e fez isso por nós. E não há mais o que possa nos condenar. Mas eu fico condenando. Eu permaneço condenando. Eu permaneço... casal tem muito disso, né? O marido fez alguma coisa, a esposa fez alguma coisa, os dois conversaram ali, se entenderam. Mas na primeira oportunidade, na primeira briga, vem tudo à tona e tudo é jogado na cara. Não há perdão. Continua a condenação. Continua a condenação. Nós precisamos exercer as misericórdias de Deus, meus amados irmãos. Nós fomos salvos. Nós já fomos sarados. A misericórdia de Deus já chegou às nossas vidas. Lamentações 3, 22, 23 vai dizer assim: as misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande
é a tua fidelidade. E o Salmo 116, eu me alegro muito nessa passagem, o 12 e o 13 vai dizer assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o seu nome, ó Senhor. Eu não posso pagar, você não pode pagar, mas teve um digno sem mácula que veio e pagou, nos ensinando assim que nós também devemos fazer o exercer das misericórdias de Deus. Tem uma música que diz assim: não posso pagar tudo que eu faço, é tão pouco diante do preço que foi pago para me salvar. Os irmãos conhecem? Mas conhecem a Bíblia, né? Nós não podemos pagar, meus amados irmãos. É um favor imerecido. Nós precisamos tomar esse cálice de salvação e invocar o nome do Senhor em constância. Nós somos perdoados. Ei, você é perdoado. Eu sou perdoado, nós somos perdoados, para que nós possamos exercer esse perdão, meus amados irmãos. Provérbios 29:1 vai dizer assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio ou cura. Isso está lá no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a carta aos Hebreus vai dizer assim, no 3, 7 ao 8. Porquanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Da mesma forma, meus amados irmãos, que nós temos ouvido, como essa parábola ensinada outrora por Jesus, pelo próprio Jesus, aos seus discípulos. Da mesma forma como essa palavra, ela vem nos ensinar acerca de perdão, acerca de dar perdão, porque aquele Senhor, ele exerceu perdão. Aquele servo, ele foi perdoado. Da mesma forma, nós devemos hoje aprender, o que falta para nós exercermos o perdão? O que falta para nós exercermos o perdão? Aquele servo, ele foi perdoado, mas ele não absolveu o perdão. Ele não colocou aquilo dentro dele como prática. E a primeira oportunidade que ele teve de perdoar, ele jogou fora. Ele jogou fora. Eu peço a Deus que nós achemos graça diante dele, para que da mesma forma como ele tem sido misericordioso nas nossas vidas e nos dado uma oportunidade que nós não temos por mérito nosso direito de alcançar e de ter. Da mesma forma, meus amados irmãos, que nós possamos perdoar. Que nós possamos exercer o perdão. Que a graça de Deus chegue a nós, a ponto de que nós consigamos colocar essas misericórdias em prática. E que nós possamos perdoar. E que nós possamos perdoar. A misericórdia, ela é ou não é uma marca
do reino de Deus. A misericórdia é ou não é uma marca do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. O exercer de perdão é ou não é uma prática do Senhor Jesus Cristo aqui na terra? Sim, é. Eu não sei se os amados irmãos vão lembrar, mas uma das curas está registrada lá em Marcos, de um paralítico. O paralítico, ele queria ser curado. Ele queria ser curado. Aqueles homens levaram aquele paralítico ali para Jesus, a multidão, e eles desceram então aquele paralítico, né? E o que foi que o Senhor Jesus fez? Qual foi a frase que o Senhor Jesus disse? Perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados, nos fazendo entender, meus amados irmãos, se nós ainda não tínhamos entendimento, que o liberar de perdão, que o perdão, quando a gente exerce o liberar de perdão, ele traz cura, ele traz libertação, ele traz transformação. Quando a gente exerce perdão, aquele homem, ele só precisava ser perdoado de seus pecados. Eu só precisava ser perdoada dos meus pecados. Você só precisava ser perdoado dos seus pecados. Para quê? Para que a cura chegasse. Para que a libertação chegasse, para que a transformação chegasse, meus amados irmãos. No âmbito físico, o que aconteceu com aquele paralítico? Ele foi curado de uma doença. Ele foi liberto outrora de uma dependência. Um paralítico, ele vive na dependência de outro. Agora ele poderia exercer ali uma independência. E ele foi transformado. Foi transformado. E eu estou falando aqui só do âmbito físico. O que dizer do âmbito emocional? O que dizer do âmbito espiritual, meus amados irmãos? Nós precisamos liberar perdão. Ei! Você aqui presente, você aí que está nos acompanhando através da live. Você que quer ser mãe, você que vai ser mãe, você que vai ser pai, você que quer ser pai. Como é que você vai tratar de perdão com o seu filho, se você, se eu, se nós não perdoamos os nossos pais? Como é que eu quero ser um bom patrão, se eu, como empregado, eu não exerço isso? Há uma verdade prática. Filhos, eu sei que nós, como pais, muitas das vezes nós exageramos. Pais, às vezes os nossos filhos, por ainda serem imaturos, eles exageram também. Patrões, a cabeça da gente às vezes está muito cheia. E a gente acaba exagerando e colocando um peso desnecessário sobre nossos empregados. Empregados nós, que achamos que a vida do patrão é melhor do que a nossa. Irmãos, nós irmãos, que achamos que a vida dos pastores, meus amados irmãos, a gente não tem que achar nada.
A gente precisa liberar perdão. Quantos pais com os corações presos por conta dos comportamentos dos filhos, quantos filhos chateados com a forma do tratamento dos pais. Nós precisamos exercer perdão. Amados irmãos que são casados, eu tenho um convívio de 16 anos. Eu posso de alguma forma também dizer que não é fácil. Mas ninguém disse que seria fácil. Ninguém disse que seria fácil. Nós somos de carne. Nós erramos. Mas quem é de Cristo perdoa, meus amados irmãos. Nós que nos dizemos ser de Cristo, nós devemos exercer esse perdão. Exercer perdão. Engraçado que o local que a gente mais se magoa, né? O local onde a gente mais se machuca, é justamente no local onde a gente já deveria estar coberto de todo amor. Mas a gente não deve colocar uma expectativa alta sobre a vida das pessoas. Nós precisamos entender que todos erram, todos falham, todos pecam. Mas nós, como novas criaturas, nós devemos exercer perdão. Nós devemos dar. Oh, aleluias! Nós devemos dar esse presente que nós ganhamos. E eu vou ser redundante, ganhamos de graça. Nós não fizemos nada para ganhar esse presente. E esse mesmo presente que nós ganhamos, nós devemos dar. Meus amados irmãos, tem uma frase assim que muito ficou na minha mente, nesse período de meditação. Deixar de perdoar é o mesmo que tomar veneno e esperar que o outro morra. Deixar de perdoar é o mesmo que tomar veneno e esperar que o outro morra. Há um local, meus amados irmãos, há um espaço, meus amados irmãos, que está separado para nós. Um mundo à parte desse, onde nós poderemos viver livres, onde nós conseguiremos viver libertos, porque a falta de perdão aprisiona. Aprisiona tanto quem não dá perdão, quanto quem não recebe. Aprisiona os dois lados. Efésios 2, 8 ao 9 vai dizer: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Nós sabemos que como autênticos discípulos de Cristo, que receberam abundante perdão, de forma abundante pela graça infinita de Deus, nós devemos também perdoar. É um presente do Pai a nós. É algo que nós não fizemos nada. Nós fomos salvos pela graça de Deus. E pela graça de Deus que nos salvou, nós hoje somos salvos para fazer boas obras. Não são as boas obras que nos salvam. Nós já somos salvos pela graça para aí sim fazer as boas obras. Amém, meus amados irmãos? Para a gente concluir, que nós não andemos presunçosos, com o coração cheio de si. Sabe por que a gente não dá perdão? Porque nós somos egoístas.
Nós não damos perdão porque nós nos achamos melhores do que quem errou. E eu preciso sempre dessa muleta, dessa bengala, para dizer que eu sou melhor do que o meu companheiro, que eu sou melhor do que o meu irmão, que eu sou melhor do que o meu sogro, minha sogra, meu marido, quem quer que seja. Eu, como uma pessoa orgulhosa, egoísta que sou, eu preciso dessa bengala. Eu não perdoo é porque eu não quero. Eu não perdoo porque no momento em que eu perdoar, eu vou sair daquele pedestal que eu me coloquei. Porque quem errou não fui eu. Quem errou não fui eu. A situação aconteceu porque fulaninho provocou. Então eu não vou perdoar. Eu não vou exercer perdão. Eu não vou exercer perdão. E outra coisa, meus amados irmãos, essa graça, esse favor imerecido, ele não vem como um voucher. Ele não vem como um bilhete que diz que eu posso pecar sempre que eu quiser. A graça, ela é um favor imerecido que não está assim estampado. Peque hoje, receba a graça amanhã. Peque agora, daqui a pouco peça perdão. Não. Não é um voucher, não é um bilhete. A graça de Deus, ela não vem para isso. Ela nos ensina que ela nos transforma. Nós precisamos ser perdoados todos os dias, sim. Nós precisamos dessas misericórdias de Deus todos os dias, sim. Porque nós ainda somos de carne, porque nós ainda estamos nesse mundo, porque nós ainda estamos suscetíveis a pecar. Mas isso não quer dizer que isso nos dá um vale night para pecarmos. Não é isso. A palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios 6,12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Nós não devemos nos deixar dominar por nenhuma. Ei, tem algo aqui que a gente pode controlar. Tem algo aqui que nós devemos controlar. A palavra vai dizer assim: eu não posso me deixar dominar por nenhuma dessas coisas. Nenhuma dessas coisas. Nós fomos perdoados. Eu fui perdoada, você foi perdoado. O mínimo que nós devemos fazer é liberar perdão. O mínimo. Nós devemos pedir perdão para alguém? Uma pergunta agora para a nossa reflexão antes de orarmos. Nós devemos pedir perdão para alguém? No que depender de nós, nós devemos ter paz com todas as pessoas. Nós devemos ter a iniciativa do pedir perdão. Amém, meus amados irmãos? Nós devemos ter a iniciativa do pedir perdão. Será que eu tenho alguém que eu de coração eu devo perdoar? Alguém que me pediu perdão e eu verdadeiramente ainda não perdoei? Alguém já me pediu perdão e o meu coração permanece preso, aprisionado?
aprisionado pela falta de dar esse perdão, deixar de perdoar é o mesmo que tomar veneno e esperar que o outro morra. O perdão, ele cura, o perdão, ele liberta, o perdão, ele transforma. Eu convido os amados irmãos nesse momento a orarmos. Creio que a palavra que foi trazida já trouxe aos amados irmãos o analisar, o meditar naquilo em que o Senhor nos quer transformado, naquilo em que eu ainda preciso ser liberto. Que a gente possa agora, de alguma forma, jogar fora o ego, o egoísmo que segura o meu coração. O perdão, ele é para quem perdoa. O perdão, ele é para quem recebe perdão. Amém, meus amados irmãos? Senhor Deus eterno, agora na tua presença, Pai, nesse momento de oração, Senhor, em que a tua palavra foi trazida, em que a tua palavra, meu Senhor Deus eterno, trouxe aqui o despertar naquilo, Senhor, em que nós, o teu santo povo, precisamos ser trabalhado, Pai. Deus eterno, eu venho te pedir que o meu coração, que o coração dos nossos amados irmãos não sejam endurecidos, que não seja de dura cerviz, Pai amado, mas que a tua palavra possa penetrar como espada de gumes, Pai, de 2 gumes, que penetra e vai até o íntimo, Senhor Deus eterno. Naquilo, meu Pai amado, em que a tua palavra trouxe a existência à minha mente, aonde ainda eu não exerci perdão, aonde eu ainda estou, Senhor Deus eterno, prendendo o meu irmão, Pai. Misericórdia, Senhor Deus eterno, eu te peço. Me destitui, Senhor, dessa posição egoísta que eu me encontro nesse momento. E que eu venha, Senhor, perdoar. Que eu venha, meu Senhor Deus eterno, colocar de lado todas as justificativas que a minha mente, que o meu ser possam trazer à tona. Que eu possa colocar de lado toda essa justificativa do eu, Pai. Eu posso dizer assim. Magoou, Deus, eu posso dizer assim. Ah, bem, irmã Catiane, tu não sabe o que fulaninho me fez. E eu não consigo perdoar. Ora bem, a palavra de Deus vem nos trazer à memória o que foi que nós fizemos contra Deus. O que foi que nós fizemos contra o nosso Senhor. Será se foi menor? Será que foi maior? Deus não quis saber disso, meus amados irmãos. Ele simplesmente perdoou. E a graça, o favor imerecido que nós não merecíamos, Ele derramou sobre as nossas vidas. Eu não sei o que foi que o teu marido te fez. Eu não sei o que foi que a tua esposa te fez. Filho, eu não sei o que foi que a tua mãe te fez, mas para você ser uma boa mãe, eu não sei com quem Deus está falando nesse momento. Eu quero te dizer, minha amada irmã, você que quer ser mãe, você que, na verdade, você que vai ser mãe, eu não sei, meu Deus, para quem é a palavra, mas você, minha amada irmã, que vai ser mãe, você precisa perdoar a sua mãe. Você precisa liberar o perdão para sua mãe. Perdoe, meu amado irmão, perdoe o seu colega.
perdoe aquela pessoa que te fez, que te magoou. Oh, Deus eterno, quantas pessoas usam nosso nome. Quantas pessoas colocam, meu Deus eterno, injustamente o nosso nome. Quantas pessoas nos pediram dinheiro emprestado e nunca devolveram. Quantas pessoas caluniaram, meu Pai amado, os teus filhos, os teus servos, a tua igreja. Quantas pessoas, Senhor Deus eterno, usaram de má fé. Quantas pessoas roubaram. Quantas pessoas roubaram. Não cabe a nós, meu Pai amado, justiça. Mas a tua palavra diz que cabe a nós o perdão. Não cabe a nós a justiça, Pai, mas cabe a nós o perdão. Nos dá esse coração livre. Nos dá esse coração curado, Pai. Nos dá esse coração liberto, Deus. Meu Deus eterno, nos permita viver, Pai, uma vida, Senhor, sem essas prisões, sem essas amarras, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus. Em nome do teu Filho amado Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para morrer por nós. Éramos merecedores da vingança do Senhor, mas Ele preferiu entregar seu Filho para morrer na cruz por cada um de nós. Nunca vi, nem haverá um amor igual ao teu. Nunca vi, nem haverá um amor como o amor do nosso Deus, incomparável é, inexplicável é o seu amor. Nunca vi, nem haverá um amor igual ao teu. Amor de Deus, que amor é esse? Que amor é esse? Há tantos defeitos em mim, mas me ama mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus, que amor é esse? Que amor é esse? Sabes tudo de mim, mas me ama mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus. Que amor inexplicável o Senhor tem por nós. Aleluia. Amor que não guarda rancor, que perdoa o pecador, só o amor de Deus. Amor que eu desconheço, que pagou alto preço por nos amar. Incomparável és, inexplicável é o seu amor. Nunca vi, nem há
amor inexplicável do Senhor, incomparável, somente o amor de Deus.